Presente diário, todos os dias com Deus. Dia 231, 27 de novembro. Perigo. Leitura bíblica, 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 10. Graça e paz do Senhor Jesus, dias 331. Vamos ler o texto que está lá no livro de 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo eu vos exalte, lançando sobre ela toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aos que resisti, firmes na fé, sabendo que mesmo as aflições se cumprem dentre vós, vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoou Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique e o estabeleça. Perigo. Submetam-se a Deus, resistem ao diabo e ele fugirá de vós. O perigo é uma presença constante em nossas vidas, saindo de casa ou não. Embora tentemos muitas vezes, nós não temos como evitá-los, pois sua causa pode estar além do nosso controle, como no caso de doenças, calamidades, guerras ou acidentes. Ficar desatento só piora a situação. A leitura bíblica de hoje trata de um perigo muito real e frequentemente ignorado. A escritora Pearl Buck, Prêmio Nobel de Literatura, teria afirmado que, de todos os perigos, o maior é subestimarmos o nosso inimigo. No caso do cristão, esse inimigo é o diabo, que prepara ciladas com astúcia para nos enganar. Por isso, é preciso ficar sempre alerta. Pessoas em posição de autoridade, por exemplo, facilmente podem subestimar os mais humildes, como faziam os líderes na época em que Jesus esteve na terra. E como poder e presunção não são atitudes só de incrédulos, Pedro adverte os líderes entre os cristãos a agir com toda a humildade e desejo de servir, não se vangloriando da sua posição e menosprezando seus irmãos. É preciso ter um relacionamento saudável com os liderados. O inimigo quer nos iludir, levando-nos a pensar que somos melhores do que o próximo. E aí surge o perigo de, em vez de ajudar alguém a resolver o problema ou corrigir o erro, acabar destruindo seu ânimo e alegria com palavras arrogantes. Mas não pense que isso só vale para quem lidera. Entre os cristãos, todos são servos uns dos outros e devem agir de forma exemplar diante de todas as pessoas. Por isso, Pedro recomenda submissão uns aos outros. O cristão não deve ceder à tentação de se impor. Em vez disso, precisa manter-se humilde diante de quem quer que seja. Nenhuma ansiedade da nossa parte vai resolver os problemas, muito menos é capaz de evitar os perigos. Por isso, mantenham-se alerta e aguardem a ação do Senhor. É Ele que dá força para ficar firme e resistir aos ataques do inimigo. Só é possível evitar o perigo da armadilha do diabo se estivermos perto de Deus, que já derrotou. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, fiquemos firmes com Deus e que nós possamos ser humildes e resistir à tentação de se sentir superior às outras pessoas. Deus abençoe.